Se eu te pedisse agora para você explicar o DNA da sua marca, da sua empresa, você saberia explicar isso em uma frase? Bom, a maioria dos negócios não sabe fazer isso. Por isso soam iguais às demais e muitas vezes sem uma identidade própria. Mas existe um jeito simples de você descobrir tudo isso. Através de 3 perguntas estratégicas, você consegue descobrir qual é o DNA de qualquer marca forte. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais são essas 3 perguntas que vão ajudar você a construir uma marca com um DNA forte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Gabriel Walter, sou especialista em branding e o meu propósito, o meu objetivo através do canal é poder trazer conteúdos que vão ajudar você, ajudar as pessoas a construírem marcas mais fortes, empresas mais sólidas e se destacarem, se posicionarem estrategicamente nesse mercado tão competitivo. Mas o que é o DNA da marca? O DNA da marca, ele é a essência única que a sua empresa ela carrega e que diferencia ela de todas as outras, de todos os concorrentes. Então eu digo que é um conjunto de identidade, propósito e posicionamento. Então essas 3 coisas dão coerência a tudo que você fizer, a tudo que você for fazer em relação à sua marca. Então eu digo que enquanto o DNA, biológico, ele justamente revela quem você é como pessoa, o DNA da marca justamente também revela exatamente como você fala, como você existe, como você é percebido no mundo dos negócios. E isso é extremamente importante. Pessoal, e como eu disse, existem 3 perguntas simples, mas poderosas que você precisa se fazer e responder na construção desse DNA. E a pergunta número 1 é justamente quem nós somos. A pergunta quem nós somos, ela vai ajudar você a construir a identidade da sua marca. E dentro da identidade da marca, a gente vai conseguir identificar qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores da minha empresa. E quando eu vou identificando tudo isso de uma forma inteligente, assertiva, detalhada, isso vai me ajudando a construir a minha identidade, a identidade da minha marca, da minha empresa, de como ela vai se apresentar no mercado e como ela vai ser conduzida ao longo do tempo. E isso faz muita diferença. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, eu tenho um vídeo específico de algumas semanas atrás onde eu falo exatamente sobre identidade. E aí eu consigo desenvolver melhor esse tema, que é tão fundamental nesse ponto de partida do DNA. Então, assista esse vídeo também, que vai ser um complemento a tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo de hoje. Pessoal, e a segunda pergunta que a gente precisa se responder é o porquê eu existo? Ela é uma pergunta muito poderosa, porque quando a gente fala do porquê nós existimos, nós estamos relacionando ao propósito da nossa marca, ao propósito do nosso negócio. E ele é extremamente importante, ele está relacionado a primeiro eu descobrir minha identidade, mas junto com essa identidade eu preciso descobrir justamente o propósito que eu criei esse negócio. Eu digo que o propósito é o coração da sua marca e ele que ajuda a sua marca a bater e a se destacar dentro do mercado. Quando a gente fala em propósito, não é simplesmente na solução só que você entrega, no seu produto, no seu serviço. É o que você faz além disso, Eu digo assim, se você tirasse o seu produto, se você tirasse o seu serviço, o que o produto em si faz, o que faria ainda a sua empresa continuar existindo? Então, a gente precisa descobrir esses porquês, porque esses porquês vão ser justamente o combustível para a gente continuar, vai ser justamente a bússola para a gente conseguir seguir, para a gente conseguir se referenciar, e vai ser justamente aquilo que vai nos proteger como marca e preservar a nossa identidade e nos ajudar a ser autênticos, únicos, exclusivos, ter uma personalidade e a partir daí criar conexões com pessoas que vão se conectar com essa marca, com a forma como a gente é, com a forma como a gente pensa, com a forma como a gente se posiciona. Então isso é extremamente fundamental nesse processo. E um exemplo aqui de empresa que faz muito bem isso é a Nubank. Eu já citei a Nubank em vários momentos aqui em outros vídeos. Por quê? Porque a Nubank ele é um banco, como qualquer outro banco, mas a estratégia deles, ou seja, a identidade, o propósito que eles têm, vai além disso. Então todas as tomadas de decisões, todas as ações práticas que eles executam estão atreladas a reforçar esse propósito. Então eles descomplicam o financeiro, eles dão acesso às pessoas, eles dão liberdade às pessoas, Temas financeiros normalmente eram muito burocráticos, difíceis, pessoas não entendiam, eles trazem uma comunicação extremamente intuitiva, humanizada, descomplicada com o cliente. Então eles vão oferecendo mais do que um cartão de crédito, eles criam realmente uma fidelização, uma
conexão emocional com as pessoas, que acabam escolhendo eles justamente por essa proximidade que se constrói, por ter se identificado justamente com a identidade e com o propósito. E a pergunta número 3, pessoal, aonde nós queremos estar na mente das pessoas, na mente dos nossos clientes? E essa pergunta, ela está relacionada diretamente ao posicionamento, à essência de posicionamento. E isso também é extremamente importante. Por quê? Porque a gente precisa pensar e responder essa pergunta. De que forma eu quero me posicionar? De que forma eu quero me apresentar? De que forma eu quero ser visto e ser lembrado pelas pessoas? Por quem tiver contato com a minha marca, por quem realmente comprar, né, na minha empresa, comprar do meu negócio. E isso é importante, pessoal, principalmente nos dias de hoje, no momento que a gente vive nesse mercado, de muita competitividade, de muita gente entrando. Então você tem muita concorrência, você tem muita disputa, muita gente querendo atenção a todo momento, muita gente brigando por essa atenção, né, estrategicamente. E muitas vezes as pessoas têm feito estratégias que até chamam a atenção, que elas acabam até sendo vistas, que elas acabam até, talvez, tendo uma certa fama em um determinado período, de uma determinada forma. Mas eu sempre falo, e eu falei inclusive no vídeo anterior, que o importante é a gente ser memorável. A gente tem que ter memorabilidade, ou seja, ser lembrado pelas pessoas. Quando ela pensar no seu produto, no seu nicho, né, naquilo que a sua marca faz, você tem que ser uma das primeiras pessoas, né, uma das primeiras empresas que tem que ser lembradas por ela, que ela tem que pensar em você. E para isso você precisa criar essa conexão. E para criar essa conexão, você precisa se posicionar estrategicamente, alinhando a sua comunicação, o seu tom de voz, a sua mensagem, né, de uma forma que tenha a ver com a forma como o seu perfil de cliente ideal ele se comporta, ele se expressa, ele se manifesta. E isso é muito importante. E um exemplo disso, pessoal, um exemplo de uma empresa que faz isso é a Apple, por exemplo. O que a Apple faz? Além do produto, além do serviço, ela construiu um posicionamento, ela quer ser lembrada na mente das pessoas. Toda vez que você pensar em Apple, você já pensa em tecnologia, em inovação, em algo disruptivo, em algo fora da caixa, em algo realmente novo. Você sempre pensa que eles vão te surpreender. Então, isso é importante. Por quê? Porque gera uma memória positiva da marca. Quando você pensa em Apple, você já pensa nesses atributos. Mas mais do que isso, né? Você vai gerando conexão com as pessoas. Então, hoje as pessoas, por exemplo, não compram o iPhone pelo aparelho em si, pelo celular em si, pelo smartphone em si. Muito além disso. A pessoa compra o iPhone por outros elementos também. Pelo status, porque sabe que vai ser surpreendida com uma tecnologia que os concorrentes muitas vezes não entregam. Enfim, então, se posicionar estrategicamente, corretamente, e são lembrados na mente das pessoas de uma forma muito positiva. Um outro exemplo ainda dentro dessa parte, pessoal, sobre ser lembrado na mente das pessoas, é da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela é um refrigerante, como qualquer outro, existem vários outros refrigerantes, mas a Coca-Cola, ela se posicionou como um símbolo de alegria, de felicidade. Quando tem Coca-Cola na mesa, as pessoas estão felizes, toda a propaganda, toda a publicidade, tudo que ela faz em termos de estratégia de marketing, ela reforça esses elementos. Então, isso de alguma forma gruda na mente das pessoas como, opa, se eu quero estar feliz, se eu quero estar eu quero me sentir bem, eu preciso tomar uma Coca-Cola. Se tem um aniversário, eu preciso de Coca-Cola. Se tem um casamento, eu preciso de Coca-Cola. Se eu quero sentar no almoço de domingo e almoçar com minha família, eu preciso de Coca-Cola. Então são coisas que são estratégias de posicionamento que fazem justamente a sua marca ela ser lembrada da maneira correta na mente das pessoas. Isso é um exercício que você tem que se fazer. E uma terceira pergunta que você precisa justamente responder para construir uma marca forte para o seu negócio, pessoal. Então essas são as 3 perguntas, pessoal. Parecem muito simples, mas que elas são muito poderosas, que elas vão te ajudar muito nessa construção da marca. Então se você sentar e responder essas 3 perguntas corretamente, com profundidade, né? Não com respostas superficiais, genéricas, como todos respondem, mas se você realmente mergulhar nessas 3 perguntas, eu tenho certeza que você vai conseguir construir uma marca forte. Por quê? Porque você vai ter 3 respostas que vão ser a bússola, que vão te direcionar e guiar você, né, nessa construção estratégica de se destacar nesse mercado e de ter uma marca consolidada. E para a gente fechar esse vídeo, pessoal, deixa eu te dar um toque de especialista. Marcas sem DNA são como pessoas sem identidade. Elas podem até existir, mas elas não vão ser lembradas. E isso é um grande risco, isso é um grande problema, né? Porque no mercado tão competitivo, no mercado cada vez fica mais saturado, cada vez tem mais empresas, cada vez tem mais marcas, mais concorrência. Se você não tiver a resposta clara para essas 3 perguntas, se você não souber sua identidade, o propósito e se posicionar corretamente, estrategicamente, você vai ficar para trás, você vai deixar de ser lembrado e isso é um grande problema. Então, foque nessas 3 respostas, foque nessas 3 perguntas para que você possa se destacar e justamente construir uma marca
ainda mais forte. E lembre-se, pessoal, branding não é sobre você inventar algo novo todo dia. É sobre você repetir a sua essência com consistência, com coerência, até que a sua marca, até que ela seja impossível de ser esquecida pelas pessoas, porque ela construiu memória, porque ela construiu memorabilidade. Então isso é extremamente importante. As grandes marcas, elas focam nisso, e não ficar criando coisas diferentes e ficar mudando a todo momento, a ficar repetindo tendências aleatórias, mas elas mantêm uma firmeza, elas têm clareza de quem elas são, do que elas querem atingir na mente das pessoas, de como elas querem se posicionar no mercado, e elas, com coerência, com resiliência, elas constroem toda essa apresentação, toda essa comunicação constante, né, reforçando exatamente a essência da marca, o DNA da marca, e isso vai sendo cada vez mais lembrado pelas pessoas e criando essa conexão e destacando essa marca. Ah, pessoal, e agora aqui nos comentários, me conta qual das 3 perguntas você teve mais dificuldade ou está com mais dificuldade em responder, né, nessa construção do DNA da sua marca. Comenta que eu vou ler, vou te ajudar, posso contribuir justamente para que você possa realmente ter as respostas certas e destacar a sua marca nesse mercado e construir realmente aí uma marca forte, como eu disse, é o propósito desse canal, é o objetivo que eu tenho com os conteúdos que a gente cria. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo, lembra também de curtir, lembra de compartilhar com as pessoas que você entende que precisam entender sobre isso, aquele seu amigo empresário, empreendedor. Também lembra, pessoal, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro dos novos conteúdos. A gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras, às 17 horas, tá certo, pessoal? E é isso, então. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.